graça mais uma vez, sejam todos bem-vindos nesse canal, a Voz do Reino Angola. Bem, hoje nós vamos tratar de um assunto que muitos evitam, a depressão entre pastores. Bem, praticamente nós sabemos muito bem que os pastores são homens de Deus, homens, mulheres que oram em prol dos outros. Mas, de certo ponto, eles sofrem em silêncio. Bem, praticamente existe, ou seja, pastores são humanos antes de se tornarem líderes espirituais. Alguns fatores frequentes, a pressão espiritual. A pressão espiritual, de certo ponto, influencia tanto na depressão do pastor. A pressão espiritual, emocional, constante. Eles cuidam das dores dos outros, mas poucos cuidam das dores dos pastores. Solidão pastoral. A solidão pastoral, muitos pastores não têm com quem desabafar por medo de perder a autoridade e respeito. E nós sabemos muito bem que isso está errado. O pastor precisa de desabafar, precisa de conversar, precisa de se abrir com outros líderes. Expectativas irreais da igreja. Muitas das igrejas têm expectativas muito negativas. Bem, espera-se que pastor nunca erre, nunca canse. Isso está errado. Nunca erre, esteja sempre cheio de fé. Essa aqui, muitas igrejas fazem isso. Mas nós sabemos muito bem que isso leva também o pastor à depressão. Críticas constantes, perseguições, conflitos internos, ataques verbais, divisões dentro da igreja, da própria igreja, ferem profundamente o pastor. Problema familiar e financeiro. Às vezes o pastor passa em problema familiar, às vezes não está a lidar bem com a esposa, às vezes não está a conseguir como cuidar da casa, pagar a propina dos filhos. Está difícil financeiramente, isso também leva o pastor na depressão. Confusão entre fé e saúde mental. Alguns pensam que depressão é falta de oração, é falta de leitura da Bíblia, o que aumenta mais o sofrimento no pastor. A Bíblia mostra líderes de Deus deprimidos. Vamos ver Elias. Elias, depois de ganhar a grande vitória espiritual, desejou amor. Vejamos Davi. Davi escreveu salmos de tristeza e angústia. Vamos ver Jeremias, grande profeta, homem de Deus. Jeremias desejou nunca ter nascido. Vamos ver também Paulo. Paulo falou de tristeza profunda. Agora existe o perigo do silêncio. Vejamos. Quando a igreja espiritualiza tudo, muitas igrejas espiritualizam tudo. Pequena coisa é demônio, pequena coisa é falta de oração, pequena coisa é falta de fé. Ele empurra o pastor, veja só, quando a igreja espiritualiza tudo, empurra o pastor para o sofrimento, empurra o pastor para o isolamento, empurra o pastor para o síndrome de burnout, que se Deus permitir, ainda vamos falar com mais calma sobre o síndrome de burnout entre pastor. Abandono do ministério. E em alguns casos, ou em casos extremos, o pastor comete suicídio. Veja agora, existe o caminho da cura e prevenção. Como curar e prevenir? Bem, a cura é integral. É espiritual, é emocional e às vezes clínica. O acompanhamento psicológico não é pecado. O pastor consultar um psicólogo não é pecado. Muitas igrejas ensinam que ir para o psicólogo é pecado. Não, não é pecado. O apoio pastoral entre líderes. O pastor também precisa conversar, precisa se abrir com outros líderes. Desabafar as suas dificuldades no ministério. É fundamental. Descanso sabático. O pastor precisa ter um descanso por semana, procurar um dia de semana para rever a sua vida espiritual, descansar, assim sucessivamente. Espiritualidade saudável, não baseada em performance. O pastor precisa ter uma espiritualidade saudável. É fundamental. Família e amigos fora da igreja. Precisa também ter família e amigos fora da igreja. Não é pecado. O pastor precisa também ter alguns irmãos para conversar, para desabafar. Quando necessário o tratamento médico. O papel da igreja. A igreja precisa humanizar
seus líderes. A igreja precisa criar espaço seguro de escuta. Nós sendo herdeiros dos ministérios, antigamente nos ministérios, antes do líder abrir a palavra, primeiro ele perguntava, ou seja, antes de começar o estudo, perguntava, cada irmão, como é que está a vida espiritual, sentimental, emocional, financeira. Aí o irmão foi falando, foi se abrindo. Depois o pastor teve direção, houve sempre uma boa direção para orar com aquele irmão. Isso ajudava bastante. Parar de idolatrar líderes. Muitas igrejas pensam que líderes não falham, líderes não erram. Temos que parar de idolatrá-lo. Ensinar que fraqueza não anula o chamado. Quando o pastor está triste, está em fraqueza, não anula o seu chamado. O seu chamado permanece. Veja Isaías capítulo 40, versículo 29. Aos cansados ele dá força. Então Deus é a nossa força. Por isso a Bíblia diz, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. Bem, obrigado por mais uma vez. Para terminarmos com a nossa participação, se um pastor está deprimido, ele não precisa de julgamento. Ele precisa de cuidado, descanso e graça. Então, cuide do teu pastor, cuide dessa pessoa que tem te ajudado, ou que tem orado por ti. Cuide dele. Ele é humano, ele precisa de espaço. Que Deus abençoe grande, fortemente. Até a próxima oportunidade. Se inscreva mais uma vez nesse canal junto.